Então hoje vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre a história das aparições de São Miguel Arcanjo no mundo. Hoje nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer. Então, infelizmente, Lúcifer, que era do coro dos serafins, conforme os teólogos, E só lembrando e reforçando que também sobre esse episódio aqui está relatado com mais detalhe lá nos estudos de angelologia. Então ele era o mais belo dos anjos, o que fora destinado por Deus para comunicar a luz divina a toda a criação. Então a missão de Lúcifer era trazer aqui a humanidade, a missão dele que Deus deu. Olha só como todos têm missão, Os anjos, nós. Era falar de Deus, é trazer a luz de Deus para nós os homens, comunicar Deus para nós. Mas ele não permaneceu fiel, revoltando-se contra a criação. Então ele se revoltou tudo contra foi a criação de Deus. Tudo que Deus criou. Não permaneceu fiel, revoltou-se, desvanecido com os dons de que fora revestido, e cheio de orgulho e vaidade, arrastou nesta revolta uma parte dos seus companheiros, caindo alguns de todos os 9 coros angélicos. Então, dos 9 coros que nós estudamos, uma parte de cada um deles foi seduzido por Lúcifer. Assim como nós, existem pessoas que, se você convencer para o caminho do mal, elas vão junto com você, seguindo para este plano maldito. Assim também há alguns anjos. Eis como o profeta Isaías narra a queda de Lúcifer, anjo da luz, que por revolta se transformou em Satanás, anjo das trevas. Olha como Isaías vai dizer lá no capítulo 14, do 12 ao 15. Como caíste lá dos céus, astro da manhã, filho da aurora, exclamavas em teu coração: escalarei os céus e acima das estrelas de Deus assentarei o meu trono. Remontar-me-ei ao mais alto das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e eis-te precipitado no inferno, na profundidade dos abismos. Então, alguns teólogos, eles tentam explicar a queda de Lúcifer e sua revolta pelo orgulho, por ter o Senhor se revelado que um dia ele próprio, na segunda pessoa divina, viria à terra e se uniria hipotaticamente à natureza dos homens, fazendo-se um deles e como eles. Ou seja, vou explicar aqui para vocês. Lúcifer estava lá no céu numa boa, junto com todos os anjos, curtindo a vida, a eternidade. Não existia mundo material quando Deus criou os anjos e fez esta revelação. Não existia ainda a matéria quando Deus fez a revelação. Que revelação foi essa? Como Lúcifer era o encarregado de trazer a missão para nós homens, Deus revelou para Lúcifer que queria criar o plano material, queria criar o mundo material, claro, muitos anos depois, e que Lúcifer seria o encarregado de avisar isso para todos os outros anjos. Mas o que aconteceu? Deus fez depois uma revelação misteriosa para ele, de que Deus é 3 pessoas, em uma só. E os anjos, eles não podiam ver Deus, mas Deus fez a revelação para Lúcifer que uma dessas pessoas iria adquirir a forma humana. E que todos os anjos, a prova dos anjos de ver Deus face a face era se rebaixar adorando Deus na forma humana. Por quê? Um anjo se rebaixar e adorar Deus na nossa forma é se tornar inferior, é se humilhar. Porque para os anjos nós somos inferiores, e muito, nem se compara, tanto em velocidade, em poder, em força, em dons. Então Lúcifer não aceitou, ele não quis aceitar servir a Deus. Não tomaria a natureza angélica. Deus diz: não vou ter a natureza de anjo. Então Deus, ele não adquiriu uma forma de anjo para que os anjos pudessem adorar ele, mas uma forma humana, nossa, material. Mas a natureza humana em si inferior angélica e Lúcifer e os outros anjos adorariam e serviriam esta natureza humana assumida pela divindade dada por uma criatura excelsa, a Virgem Maria, se tudo dependesse do seu fiat, ou seja, o fiat de Maria, o sim. Então iria haver a revelação. Deus revelou para Lúcifer que
ele iria nascer de uma virgem, ele fez já essa profecia, anunciando para que Lúcifer comunicasse aos outros. Olha só os profetas desde da vida lá junto com os anjos, né? Que os anjos não sabiam. Então, se vocês pararem para analisar na Sagrada Escritura, começou depois a haver uma perseguição. Lúcifer começou a trabalhar para destruir, causando confusão de histórias de virgens que vocês forem ver na história da mitologia. Vai ter muitas histórias de deuses pagãos que tinham uma virgem com um menino. Aí o pessoal ateu usa dessas passagens para dizer assim: todas as religiões, todas as crenças, se vocês observarem, tem uma deusa com um menino, então esse negócio de Maria com o menino está sendo semelhante ao paganismo, à prática, se espelhando. Os protestantes eles dizem isso, mas não, se você for entender esse mistério, foi Satanás e seus demônios que começou na cultura das pessoas a querer enganar a humanidade, querendo se fazer deste Deus que iria nascer para adorar a esta divindade e este menino, para causar confusão entre a Virgem Maria que iria vir e o próprio menino Deus, né? O próprio Deus verdadeiro, para causar confusão. Então você vai ver histórias de deuses pagãos, dos povos antigos, antes de Cristo, de que existiam outras mulheres supostamente virgens que deu à luz a meninos, né? E criaram deuses, imagens de deusas para ser adorados. Os protestantes pegam isso para dizer que os católicos estão imitando o que os povos errados faziam, mas não, a gente tem que entender como Lúcifer trabalha para confundir a cabeça da humanidade. Tanto é que Jesus Cristo, quando ele veio, já existiam muitos falsos messias, né? Por quê? Porque é exatamente o demônio com suas culturas aparecendo em revelações para as pessoas, anunciando falsos messias. Então, só por isso os protestantes dizem que nós estamos adorando Maria e esse menino Deus no colo de Maria, seguindo a exemplo do paganismo. Eles também estariam adorando o Jesus falso. Quer dizer, esse Jesus que veio no tempo de Jesus, né, seria um falso Messias também, porque sempre apareceu falsos Messias. Então não deveria seguir o Jesus Cristo. Quem que garante que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias? Porque houve uma divisão entre os judeus, né? Uma banda dos judeus acreditaram neste Messias, em Jesus Cristo, e outros não. Por isso que existe ainda os judeus que não acreditam em Jesus, que ainda estão esperando vir o Messias, e nós que viemos já de aprendizado, herdamos também de ensinamentos dos judeus, mesmo a gente não sendo do sangue de judeus, de que Jesus Cristo é o Messias que veio. Então, para ver a confusão que ainda continua hoje. Então Lúcifer ele passou a trabalhar para causar esta confusão. Então o amor de Deus pelos homens seria tal, né? Então Deus revelou este amor que ele iria ter pelos homens, que ele viria fazer-se como um deles, para lhes servir de modelo. Pois, dizem os mesmos teólogos, entre os quais o célebre doutor Bem-aventurado Escolto, o teólogo, né, franciscano, que ainda que Adão e Eva não pecassem, o Filho unigênito de Deus se faria homem para lhes manifestar o seu amor e como causa eficiente dos seres da graça. Ou seja, a perguntinha que não quer calar. E se o homem não tivesse pecado, Deus iria vir do mesmo jeito? Jesus iria vir do mesmo jeito. Mesmo que a gente não tivesse pecado, já fazia parte do plano de Deus, diz. Só que, claro, nós iríamos ser imortais e o homem iria ser imortal. Não iria existir a morte. Mas Jesus iria vir para que nós pudéssemos adorar, e os anjos também, como ele vai vir na segunda vinda, de forma, claro, gloriosa, e nós vamos nos tornarmos imortais, aqueles que vencerem aqui, junto com os anjos, para reinar aqui. Jesus vai vir reinar no mundo totalmente transformado, onde ficará só os bons. Mas com esta revelação terminaram os laços que prendiam Lúcifer a Deus. Então, quando Deus fez essa revelação, rompeu-se o laço entre Lúcifer e Deus. Então a gente fica por aqui, por esta nosso estudo aqui sobre a história das aparições de São Miguel. Em breve vamos entrar nos assuntos com São Miguel, que a gente começa a aparecer, né? Porque nós estamos descendo dos céus para chegar nas Sagradas Escrituras e depois no mundo, nas aparições. Próximo tema, próximo assunto vai ser sobre a revolta de Lúcifer, né? Como que houve essa manifestação e uma mística, né, que fala, a Maria Valtorta, ela teve uma visão, né,
uma conversa de Lúcifer com Deus. Nós vamos saber esse detalhe destas revelações, desta revolta de Lúcifer. Tá bom? Então a gente fica por aqui, vocês que vão ver este vídeo aqui pelo YouTube. E vou abrir aqui para o pessoal que está no Meet, né? Vou fechar aqui para quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar para a gente encerrar esse momento de hoje. Então até a próxima aula, vocês que estão assistindo pelo YouTube.